Muito boa noite, Dr. António Lima. Obrigado por aceitar o convite da RTP. Vamos olhar primeiro para as medidas que têm sido tomadas nos Açores nas últimas semanas. Que avaliação é que o BE faz da estratégia do Governo para a prevenção e contenção da disseminação do novo coronavírus aqui nos Açores? Boa noite, João Simas. Em primeiro lugar, se me permite uma palavra para cumprimentar os açorianos e açorianas e enaltecer aquele que tem sido o seu comportamento, que tem sido inexcedível durante esta crise e que tem, obviamente, contribuído e muito para que estejamos na situação em que estamos e não numa situação pior, com piores condições, com mais casos, que todos queremos, obviamente, evitar. Também queria aproveitar este minuto inicial para dizer que esse comportamento dos açorianos tem permitido também que o Serviço Regional de Saúde consiga dar resposta, e no Serviço Regional de Saúde estão homens e mulheres profissionais de saúde que têm um papel que é fundamental e que estão na linha da frente, que correm mais riscos que todos nós e que garantem que as pessoas são tratadas e que continuam a ter também a assistência que é necessária em casos de urgência. E falando também em saúde, e uma última palavra para para os familiares e amigos das pessoas que perderam entes queridos numa situação extremamente difícil de pandemia, e uma palavra solidária em nome do Bloco de Esquerda Açores. E ainda a sua pergunta, obviamente, o Governo Regional e a Autoridade de Saúde Regional têm seguido aquelas que são, de modo geral, as orientações das autoridades de saúde europeias também, das entidades de saúde europeias, da Organização Mundial de Saúde. E, nesse sentido, grande parte das medidas estão de acordo com essas orientações, obviamente com adaptações à nossa realidade, e o que é certo é que têm tido resultados que, em cômputo geral, são positivos e que têm merecido a nossa concordância de forma geral. O Bloco de Esquerda enviou hoje ao Presidente do Governo o parecer sobre o roteiro para uma saída segura da pandemia. O Bloco de Esquerda propõe desde logo um programa musculado, é essa a expressão usada, de recuperação de consultas e cirurgias, e também um programa especial de deslocação de especialistas às ilhas sem hospital. Bem, obviamente que aquilo que o Governo Regional apresentou como roteiro é um conjunto de princípios, e em primeiro aí, princípios para uma retoma de uma certa normalidade, que sabemos que será sempre condicionada, e com os quais estamos de acordo. Eles seguem aqueles que são os princípios também a nível europeu, sabem muito, muito perto, e que nos parecem, obviamente, adequados nesse contexto. Agora, do ponto de vista político, é nessa área que nós temos que trabalhar essencialmente, e na área da saúde. É óbvio que esta situação da Covid-19 levou a uma redução enorme da atividade dos serviços de saúde, seja hospitalar, seja até nos cuidados de saúde primários. Isso tem consequências muito sérias na saúde pública, e é necessário no imediato também preparar a retoma dos serviços de saúde. Ouvimos as ordens profissionais e profissionais de saúde a alertar para isso mesmo. No entender do Bloco, quando é que estes programas para a saúde deveriam arrancar? Eles têm que ser planeados no imediato e têm que arrancar o quanto antes. Nós temos um problema também acrescido, principalmente em São Miguel, com a situação, com uma cadeia de contágio que envolveu o hospital, retira confiança ao Serviço Regional de Saúde, e é preciso também que as pessoas recuperem essa confiança, e tem que haver aqui um trabalho do Governo, mas também do próprio hospital e da Autoridade de Saúde, para que essa confiança seja reconquistada, e é preciso, acima de tudo, e vai ser necessário, com revisão orçamental e no próximo ano, um reforço muito sério do orçamento do Serviço Regional de Saúde, dos hospitais, das unidades de saúde de ilha, para que se recupere o tempo perdido, porque ele foi necessário, efetivamente foi necessário parar, mas agora é preciso retomar, é preciso recuperar aquilo que se perdeu, e é preciso continuar a ter a resposta à pandemia Covid-19, porque ela não vai desaparecer, já sabemos, infelizmente, nos próximos tempos, e será preciso, por um lado, responder à pandemia e responder aos problemas de saúde que não desapareceram, para que não se junte à pandemia Covid-19 um conjunto de outros problemas de saúde que irão agravar, colocar dificuldades inúmeras à vida das pessoas e também aos serviços de saúde. Olhando agora para a vertente económica, o PSD considera, ouvimos há pouco, que as medidas anunciadas pelo Governo para a revitalização da economia são insuficientes.
Qual é a posição do Bloco de Esquerda? Bem, e eu falaria aqui também das medidas como um todo, porque aqui temos medidas a nível nacional e temos medidas a nível regional que muitas vezes são complementares e noutros sentidos, abrangem áreas que não estão tão cobertas e abrangidas pelas medidas nacionais. É verdade que há muitas medidas que podem ser reforçadas, podem ser alargadas, mas para nós também essas medidas fazem falta também do ponto de vista social. Nós temos um problema económico, é verdade, esta crise gera um problema económico muito sério, mas gera no imediato já, na vida de muita gente, uma verdadeira emergência social. Nós temos pessoas que neste momento não têm qualquer rendimento, não estão protegidas por nenhuma rede de proteção social, pela Segurança Social, por exemplo, porque, por exemplo, nos Açores o trabalho informal é extremamente comum, há muita gente que não tem descontos para a Segurança Social, isso é, obviamente, que deixa as pessoas completamente desprotegidas neste contexto. Temos pessoas a trabalhar a recibo verde no primeiro ano de descontos que não têm, no primeiro ano de atividade que não têm descontos e estão desprotegidas, e por isso é que o Bloco de Esquerda propõe... O Bloco de Esquerda está sobretudo preocupado com as pessoas que não conseguem aceder a estas medidas que foram anunciadas. Também, obviamente, esse é um conjunto de pessoas que temos que atender porque estão completamente desprotegidas. Não têm qualquer apoio e obviamente que a esses tem que haver uma rede de apoio no imediato. E nós vamos entregar ainda esta semana uma proposta para que se crie um apoio social regional extraordinário para abranger casos como este. Pessoas em trabalho informal, pessoas no primeiro ano de desconto a recibos verdes, empregadas domésticas que não têm uma rede de apoio, que têm um trabalhador que tem um contrato de trabalho e que tem sempre alguma rede de apoio. Mas, obviamente, que esta situação tem levado a uma quebra de rendimentos brutal para muita gente. Os trabalhadores em layoff no país já atingiram 1 milhão, nos Açores, pelos últimos dados, são mais de 2 mil também, mas já são dados com algum tempo, não sabemos se entretanto, são os mais atualizados, mas são mais de 2 mil. É muita gente, é muito rendimento que se perde e é muita dificuldade em muitas famílias para pagar a renda, para pagar a sua prestação da habitação, para pagar as diversas contas, e por isso é que nós propomos também que seja criado um apoio complementar regional ao layoff para que o trabalhador receba no fim de mês não apenas 2/3 do salário, mas mais uma percentagem atribuída pelo Governo Regional para que consiga compor o seu salário e assim, numa grande maioria dos trabalhadores, especialmente aqueles com salários mais baixos, receber o seu salário por inteiro. Isso é fundamental numa região como a nossa também para a economia. Vivemos muito do mercado interno, a nossa economia precisa do mercado interno, ainda por cima agora com o turismo, que terá, obviamente, dificuldades acrescidas e é preciso que as pessoas tenham, efetivamente, capacidade de adquirir os seus produtos no comércio local. E olhar precisamente para esse setor. No turismo as previsões são preocupantes, as perdas podem atingir os 80%. O que é que pode ser feito, em seu entender, para evitar um colapso deste setor? Bem, é uma pergunta obviamente difícil e é um setor que terá muitas dificuldades e que, enquanto não se conseguir, não for possível a existência de deslocações seguras entre diversos países ou até no território nacional, o turismo terá aqui uma dificuldade acrescida. Por isso é que será preciso que a região tenha um forte investimento público para empregar pessoas que eventualmente não terão emprego no turismo no imediato. É preciso que haja esse investimento para que a atividade económica noutros setores também entre em retoma mais rapidamente e para conseguir que o emprego exista para muita gente que poderá não ter emprego no turismo nos próximos tempos. Esse é um cenário que tem que estar precavido e que tem que ser trabalhado, sem prejuízo de se trabalhar também na retoma desse setor que tem efetivamente esse problema de depender obviamente de viagens que neste momento são bastante complicadas de se fazer, principalmente a nível internacional. Um instrumento fundamental para o setor do turismo é desde logo a SATA. Neste momento a Companhia Aérea Regional tem mais de 1000 trabalhadores em layoff.
Como é que o Bloco de Esquerda está a acompanhar esta situação? Bem, a SATA já nos trazia muita preocupação antes da situação Covid, como é óbvio. Já estava numa situação de enorme fragilidade, com soluções, com gestão que tem sido, a nosso entender, muito má ao longo dos anos, e com soluções para a sua recuperação que são profundamente erradas, como era a privatização. O Governo ainda não disse o que fará nesta altura com a privatização, ainda não decidiu, fico também um pouco surpreendido com essa opção. Para já o Governo garante que tudo fará para que não haja despedimentos. Certo, mas não haver despedimentos é manter a SATA pública e, para além disso, ter uma companhia aérea que garanta a mobilidade dos açorianos. Temos que olhar também para o que está a acontecer com a TAP. A TAP precisará, por exemplo, de, no mínimo, 350 milhões de euros. E o cenário de nacionalização está em cima da mesa. E é preciso aproveitar este momento por mais motivos, ou seja, por uma crise de saúde pública, para, de uma vez por todas, colocar a SATA como uma empresa estratégica ao serviço dos açorianos e fazendo também parcerias com a TAP para a sua recuperação, aproveitando também a dimensão da TAP, que poderá ser nacionalizada, e o Bloco de Esquerda defende, e ainda hoje anunciou que irá propor a sua nacionalização, e haver aqui parceria com duas empresas públicas, e que fará todo o sentido para a recuperação também da SATA, para colocar ao serviço dos açorianos, num contexto em que a aviação civil terá um papel importante, mas que não será, a aviação civil não será, de certeza, aquilo que era antes desta crise. Terá de haver um novo paradigma aqui na aviação civil. Relativamente à educação e, em concreto, ao ensino à distância, quais têm sido as principais falhas detectadas pelo Bloco de Esquerda? Bem, nós temos acompanhado este processo com muita atenção. É de salientar e de elogiar o trabalho dos professores, que têm se conseguido adaptar a uma situação completamente nova, com muitas dificuldades técnicas também, e as pessoas têm tido aí um papel fundamental para garantir que os alunos têm acesso à educação, e nunca é demais enaltecer esse trabalho. Agora, tem acontecido, obviamente, inúmeras peripécias relacionadas com os sistemas informáticos, com as diversas plataformas de comunicação, com o acesso a meios informáticos, e nós percebemos e compreendemos as dificuldades que existem quando se monta um sistema de ensino à distância para crianças, ainda por cima tão pequenas, muitas vezes, primeiro ciclo, segundo ciclo, é extremamente difícil e em tão pouco tempo. E isso é óbvio e tem de se salientar. Mas agora é preciso avaliar aquilo que está a ser feito. É preciso também avaliar se este período letivo contará para a avaliação final, por assim dizer. Pensamos que não há grandes condições para isso, porque aquilo que está em cima da mesa é um conjunto de matérias que são dadas com muitas dificuldades, por enquanto, e não se pode prejudicar alunos que não têm acesso às plataformas informáticas e equipamento que lhes permita aceder às aulas e aos recursos, e isso ninguém pode ser prejudicado por essa situação. E é preciso preparar o próximo ano letivo, porque nós não sabemos se poderá acontecer numa possível nova vaga, se não será necessário uma fase de ensino à distância, e é preciso estar preparado para isso, para aí sim todos os conteúdos puderem ser lecionados de uma forma à distância, mas de uma forma mais normalizada. Dr. António Lima, estamos a colocar a mesma questão a todos os líderes partidários. 2020 é ano de eleições regionais. Admite a possibilidade de adiamento ou até antecipação deste ato eleitoral? Bem, esta hipótese, ou estas hipóteses, podem estar obviamente em cima da mesa. Nós não temos ainda uma posição fechada sobre isso. Estamos a analisar, tudo é muito incerto nesta situação. O ideal será, obviamente, que as eleições tenham lugar na data prevista, no intervalo de datas previstas. Esse será o cenário ideal e é aquele que nós devemos desejar e trabalhar para que ele aconteça, mas tudo é incerto e nós não sabemos durante quanto tempo haverão medidas de restrição à circulação, de reunião, e se, mesmo levantadas as medidas, se elas não retomam. E é preciso, obviamente, que haja um período em que para haver eleições em plena democracia, é preciso que haja um período em que estas limitações não estejam, obviamente, a decorrer, para que haja toda a liberdade para que os partidos desenvolvam a sua atividade, e isso é fundamental em democracia. Adiada pelo Bloco de
de Esquerda foi já a 7ª Convenção Regional, que estava prevista para 6 de junho, em Ponta Delgada. Ainda não há nova data. Pergunto-lhe se está disponível para continuar como coordenador do Bloco de Esquerda Açores. Essa decisão caberá, obviamente, à Convenção, à 7ª Convenção, que tivemos que, infelizmente, adiar com muito custo. Tentamos adiar a decisão, por assim dizer, até ao limite. Infelizmente, não foi possível manter essa decisão, mas, obviamente, se os aderentes do Bloco de Esquerda assim o quiserem, estou cá disponível para assumir esse compromisso, mas essa decisão é dos aderentes. A Convenção será soberana e a elaboração das listas também é um processo que no Bloco de Esquerda compete não só às comissões, às Assembleias de Ilha, mas também depois, finalmente, à Comissão Coordenadora Regional. A Convenção vai realizar-se antes das eleições regionais? É uma possibilidade, tentaremos que assim seja, como é óbvio, é o que fará sentido, mas como disse, tudo é um pouco incerto relativamente a calendários neste momento e é uma previsão que neste momento é extremamente difícil de fazer e não posso, obviamente, me comprometer com datas que não há condições de cumprir ou com calendários que não há condições de assegurar que serão cumpridos. Tentaremos que assim seja. Temos de aguardar pela evolução do surto nos Açores. Exatamente. Dr. António Lima, obrigado por ter vindo ao telejornal da RTP Açores. Obrigado. Desejo-lhe uma boa noite e a continuação de uma boa semana.